Fala galera, estou aqui mostrando pra vocês a quarta parte, o quarto episódio de Nerd, a quarta parte de A Verdadeira História de Five Nights at Freddy's. Hoje nós vamos durar 11 minutos, ok, e vamos pro vídeo. Não tem susto nesse vídeo dessa vez, porque eu sei que depois dos dois últimos vídeos vocês estão ficando mais espertos. Trago hoje para vocês a parte 3 da teoria de Five Nights at Freddy's. Se você A nossa é 4, tá? Teorias 1 e 2, estão aqui os links dela, é só você clicar que você será redirecionado A para os parte vídeos. é 4. A teoria de hoje não foi estabelecida pelo canal The Game Theorists ou qualquer outro canal no mundo. É uma teoria aqui. Titio Souzones, elaborei para vocês, Lex, depois de pesquisar muito e encontrar coisas cada vez mais macabras sobre o jogo. Que jogo? Exatamente, Five Nights at Freddy's 3. O jogo se passa 30 anos depois de Five Nights at Freddy's. Todos os acontecimentos dos jogos 1 e 2 viraram lendas urbanas. E a pizzaria agora é uma atração de terror. Os novos donos do estabelecimento transformaram a pizzaria em uma atração de terror e as pessoas pagam ingresso para ver o lugar onde almas de crianças haviam supostamente entrado dentro de animatronics. Mais uma vez você é um guarda noturno e dessa vez você só tem um inimigo. Embora você de vez em quando receba alucinações dos animatronics antigos, eles não atacam você para matá-lo, eles simplesmente causam pane no sistema e deixam o jogo mais difícil para o jogador. Mas um novo animatronic específico mata o jogador se entrar em contato com ele. É Springtrap, um animatronic em forma de coelho que foi o único animatronic encontrado inteiro pelos donos do local. Vamos cavar mais fundo na história. Quem seria Springtrap? Bem, o jogo não deixa explícito, mas através de algumas dicas que temos ao longo dele, temos algumas pistas sobre sua origem. Uma das pistas que indicam a origem de Springtrap é um minigame do jogo. Sim, os minigames em gráficos 8-bit voltaram no Five Nights at Freddy's 3, e um desses minigames, que é secreto, mostra um restaurante pequeno sendo animado por dois animatronics. Conforme vimos na teoria da parte 2, esse restaurante, por ser pequeno, deve ser o primeiro restaurante de todos, o Fredbear Family Diner. E no segundo jogo, tudo que sabíamos é que havia um Freddy naquele restaurante. E nesse minigame de Five Nights at Freddy's 3, temos dois animatronics. Algo que parece um coelho amarelo e algo que parece um urso amarelo. Esse coelho, meus amigos, conforme fica bastante claro, tem uma probabilidade alta de ser o próprio Springtrap. E mais, o homem do telefone que retorna no jogo 3 menciona Springtrap com outro nome. Ele chama ele de Spring Bonnie, o que nos leva a crer que Springtrap ou Spring Bonnie seja, na verdade, a primeira versão do animatronic Bonnie que nós conhecemos muito bem. Antes do primeiro Bonnie como conhecemos, que seria criado posteriormente no restaurante que viria depois, havia uma primeira versão dele, que é o Spring Bonnie Springtrap, juntamente com o primeiro Freddy. Isso, aliás, também explicaria o porquê de Bonnie, o Bonnie novo que nós conhecemos, ser o único animatronic que não é representado em Five Nights at Freddy's 3. De todas as ilusões dos outros animatronics no jogo, Bonnie é o único que não aparece. Aparece Freddy, Chica, Foxy, até o Mangle, e o Bonnie não aparece. Por quê? Porque ele já é representado por Springtrap. E um dado curioso é que nesse minigame o Freddy aparece meio amarelo. Eu acho que aquele é justamente o Golden Freddy. Portanto, o Golden Freddy seria não apenas um animatronic especial, mas seria também a primeira versão de Freddy em toda a cronologia do jogo. Ou seja, nós temos dois animatronics novos que ao mesmo tempo são antigos. Springtrap é a versão mais antiga de Bonnie e Golden Freddy é a versão mais antiga de Freddy. E por que ele é tão especial e consegue atravessar paredes e todo o resto, nós já vamos chegar lá. O que você tem que ter em mente agora é que no jogo 3 foi nos apresentado um fato novo. É mencionado ao longo do jogo, também pelo homem do telefone, que esses dois animatronics, o Spring Bonnie e o Freddy antigo, o Golden Freddy, eles não eram movidos por esqueletos robóticos, até porque naquela época essa tecnologia nem deveria existir. O Golden Freddy e o Springtrap são roupas robóticas, onde um adulto entrava dentro delas e saía por aí cumprimentando e alegrando as crianças. É por isso que o nome de Spring Bonnie era Spring Bonnie. Spring em inglês significa mola,
mola. E aquela roupa trabalha com uma tecnologia à base de molas. As molas se comprimem e se expandem, fazendo a roupa permitir que um adulto entre, fechando ela depois, enfim, essas coisas. E antigamente era assim que o restaurante fazia. Os animatronics eram adultos, vestidos de robôs. Porém, também mencionado no jogo 3, isso teve um fim. Uma pessoa vestida de Spring Bonnie acabou se acidentando com as molas. Essas roupas de Spring Bonnie e de Freddy eram extremamente perigosas. Conforme o cara do telefone nos fala durante o jogo, movimentos bruscos e até mesmo respirar nas molas podiam fazer com que a roupa tivesse um mau funcionamento e causasse danos à pessoa que estivesse lá dentro. Era algo extremamente perigoso. Um membro podia ser decepado, a pessoa poderia ser esmagada por completo dentro daquela roupa. E um dia aconteceu um acidente. Um acidente é mencionado durante o jogo. Uma pessoa na roupa de Spring Bonnie acabou se acidentando. Não se sabe se ela morreu ou se ela ficou gravemente ferida, não se sabe nem quem é essa pessoa. E por isso eles decidiram acabar com essa metodologia e proibiram que pessoas entrassem nas roupas de Spring Bonnie e Freddy. Para o caso de que acontecesse algum acidente, foi revelado que ao longo do restaurante haviam salas secretas. Essas salas tinham como objetivo cuidar especificamente de funcionários que viessem a se machucar com essas roupas ou de qualquer outra forma dentro do restaurante. E essas salas permaneceram sendo construídas nos próximos restaurantes, ou seja, elas existem nos restaurantes de Five Nights at Freddy's 1 e 2, mas o jogador não consegue vê-las porque elas são completamente escondidas das câmeras, os animatronics não podem entrar nelas e elas são até mesmo escondidas com paredes falsas. E foi dentro de uma dessas salas que as roupas de Spring Bonnie e de Freddy, primeiro de todos, o Golden Freddy, foram guardadas depois do incidente. E depois temos o restaurante de Five Nights at Freddy's 2, onde nós vemos em determinado momento o próprio Springtrap. Em raríssimas ocasiões de Five Nights at Freddy's 2, o jogador encontra uma figura que foi apelidada pela comunidade de Shadow Bonnie. É um animatronic escuro, totalmente escuro, cujas únicas silhuetas são seus olhos brancos e seus dentes também brancos. E muito se especulou acerca da identidade desse coelho, porque em primeiro lugar ele não parecia ser o Bonnie de Five Nights at Freddy's 1, porque ele era, digamos assim, mais gordo. Depois ele até teria silhueta parecida com a de Toy Bonnie de Five Nights at Freddy's 2, mas o problema é que os dentes não condizem. A dentadura de Shadow Bonnie é significantemente diferente da de Toy Bonnie. Agora, se nós pegarmos Shadow Bonnie e compararmos com Springtrap, o negócio fica bem mais evidente. Portanto, é seguro dizer que em Five Nights at Freddy's 2, o jogador que tem alucinações acaba tendo uma alucinação envolvendo Springtrap. Não, ele não sai da sala onde está guardado e ataca o jogador. Ele é meramente uma alucinação. Mas agora vamos voltar a falar dos minigames. Esse minigame que vou mencionar agora é um minigame que acontece depois de cada noite que se passa. Depois de cada noite, o jogador assume o papel de um animatronic diferente de Five Nights at Freddy's 1. Caminhando pelo cenário, o jogador acaba por seguir uma figura que o guia ao longo dele. Essa figura parece o Freddy, mas é um Freddy roxo, que pede para que o jogador o siga, e o jogador acaba o seguindo, até que Freddy roxo entra em uma porta, e o jogador, quando tenta segui-lo, recebe uma mensagem de erro, e quando tenta ir embora, aparece ninguém mais, ninguém menos que o Homem Roxo, o assassino das 6 crianças. Ele aparece e destrói o animatronic, e assim o minigame acaba. E isso acontece com todos os outros animatronics. Eles são destruídos no final de cada minigame, sem que o jogador possa fazer nada para alterar seu destino. Vamos tentar entender esse minigame por partes. Primeiro, por que um Freddy roxo? Nós conseguimos entender um Freddy, nós conseguimos entender um Golden Freddy, nós conseguimos entender um Toy Freddy, mas por que um Freddy roxo? Bem, um Freddy roxo não é algo exclusivo de Five Nights at Freddy's 3. Em Five Nights at Freddy's 2, assim como a alucinação de Springtrap, o jogador também pode ter outra alucinação. Em raros momentos, o jogador pode encontrar em uma das câmeras um animatronic especial escuro, nos mesmos moldes de Shadow Bonnie, sentado, completamente estático. No início ele parece totalmente preto, mas clareando a imagem dá pra ver que na verdade ele possui tons de roxo. E o mais impressionante é que esse animatronic faz a mesma coisa que o Golden Freddy fazia no Five Nights at Freddy's 1. Ele fecha o jogo. Nem mesmo o Golden Freddy, que retorna em Five Nights at Freddy's 2, consegue fechar o jogo, sendo que tudo que o jogador recebe é uma tela de game over. E por mais que os dois pareçam diferentes na coloração, nessa teoria os dois estão completamente ligados. Vamos lembrar que se Golden Freddy
Freddy for de fato o primeiro Freddy, aquele do primeiro restaurante, ele é uma roupa vazia em que dá para entrar dentro dele. E realmente nunca foi visto um exoesqueleto robótico dentro de Golden Freddy. Na verdade, todas as imagens que você vê de Golden Freddy parece que ele é completamente vazio. Sendo ele um animatronic vazio em que uma pessoa possa entrar dentro dele, é muito provável que ele seja a roupa utilizada pelo Homem de Roxo para matar as 5 crianças no incidente da Freddy Fazbear. O Homem de Roxo utilizou a roupa de Golden Freddy para matar as crianças. Agora pare para pensar no único momento em que o Freddy roxo foi visto no jogo. É em Five Nights at Freddy's 2, que curiosamente é o mesmo jogo em que o homem do telefone fala que alguém usou uma das roupas trancadas nos fundos, uma amarela. A roupa de Golden Freddy estava nos fundos, junto com a de Springtrap. No mesmo jogo em que a roupa de Golden Freddy é usada, o Freddy roxo aparece. O que me faz pensar que o Freddy roxo e o Golden Freddy são a mesma coisa. O Freddy roxo é o Golden Freddy quando o Homem de Roxo está dentro dele. Ele não fica roxo de verdade no mundo do jogo, ele é uma alucinação para o jogador. Apenas o jogador, e eu não estou dizendo o personagem do jogador no jogo, apenas o jogador consegue vê-lo roxo, que é quando o Homem de Roxo está dentro da roupa de Golden Freddy. Você não acredita nisso? Vamos voltar para o minigame então, em que o Freddy roxo atrai os animatronics até uma sala que eles não podem entrar para serem estraçalhados. Muitas pessoas acharam que aquilo representava o Homem de Roxo voltando para o restaurante para destruir os animatronics e acabar com evidências de seus atos do passado, mas na verdade eu tenho uma outra abordagem. Observe que da mesma sala em que o Freddy roxo entra, sai o próprio Homem de Roxo, o que nos leva a crer que o Homem de Roxo estava dentro daquela roupa de Freddy roxo. E logo depois ele destrói um animatronic. Aquilo não é ele destruindo um animatronic, aquilo é ele matando uma criança. Aquilo é a representação do momento em que o Homem de Roxo atraiu 5 crianças para uma sala secreta que por sinal apenas os funcionários sabiam e que os animatronics não poderiam entrar, conforme no minigame eles realmente não podem, e mata as crianças. É uma representação do momento em que o Homem de Roxo se veste de Golden Freddy, atrai as crianças para uma sala secreta e mata elas. E claro, muitas pessoas devem estar se perguntando, se o Golden Freddy fica roxo toda vez que o Homem de Roxo entra nele, por que existe o Golden Freddy? Se ele é um animatronic desconhecido no geral, por que o Golden Freddy também ganhou vida? Por que a 5ª criança decidiu entrar nele? Bem, tente imaginar a história dessa forma. 5 crianças foram mortas, 4 delas, buscando vingança, entraram em 4 animatronics, Freddy, Chica, Foxy e Bonnie. O Puppet colocou suas almas lá, conforme podemos ver em um minigame do jogo 2, mas a 5ª criança é especial. Nesse mesmo minigame, você pode ver que a 5ª criança aparece um frame antes do Golden Freddy, mas diferente das outras, ela não está vestindo uma máscara de Golden Freddy. Isso porque ela não necessariamente é o Golden Freddy. O Golden Freddy é um trauma que ela adquiriu no momento de sua morte. A 5ª criança foi a mais traumatizada, foi aquela cuja alma sofreu mais, cujo espírito tem menos capacidade de descansar do que todas as outras, e tudo que ela consegue ver na eternidade é a imagem daquela pessoa que causou mal a ela, o Golden Freddy. E apesar de o jogador enxergá-lo como um Freddy roxo, para ela era um Freddy dourado. O Golden Freddy é a 5ª criança e é a mais aterrorizada de todas, é a mais traumatizada. Então tá, galera, este foi o vídeo de hoje. E próximo foi a 4ª parte, 5ª parte, a última parte. Vamos descobrir o final dessa história.